Irmãos e irmãs, nesta quarta-feira nós vamos tomar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, apenas os versículos de 17 a 19. Nós sabemos que esse capítulo 5 reúne várias frases, situações da vida do povo de Deus, onde Jesus quer transmitir qual é a sua verdadeira doutrina. O Evangelho de hoje fala assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes um pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Ouvindo essas palavras, nós podemos achar que elas contradizem outras passagens do Evangelho, onde Jesus fala primeiro, os antigos diziam assim, e depois ele diz, mas eu vos digo, como se ele estivesse mudando a lei, criando uma nova lei. O Evangelho de hoje vem equilibrar essa impressão. E aqui Jesus diz claramente, ele não está vindo abolir aquilo que a lei do Antigo Testamento dizia, mas aperfeiçoar, ou como diz na versão que nós lemos, levar a lei a um pleno cumprimento. Portanto, aquilo que sempre valia, a aliança, a eleição de um povo por Deus, os profetas que anunciam como o Senhor vê a infidelidade do povo e chama esse povo para ser fiel novamente. Os primeiros livros da Bíblia que narram a história da libertação, da criação, tudo isso sempre continuará válido. Mas quando a gente olha tudo aquilo que aconteceu à luz do amor, da entrega de Jesus por nós, tudo isso ganha uma nova luz. Nos primeiros séculos da igreja, os chamados padres da igreja, eles fizeram exatamente essa leitura, como o Antigo Testamento prefigura aquilo que em Cristo se cumpre plenamente, conforme as palavras que o próprio Senhor dirige a nós hoje. Eu gostaria também de dizer uma palavra sobre a segunda parte da leitura. Quem é o maior no reino e quem é o menor no reino? Nós sempre queremos ser os maiores. Nós sempre queremos, como aqueles discípulos que chegam para Jesus e dizem, coloca-nos um à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. Esses são os lugares que nós sempre desejamos ocupar. No entanto, no Evangelho, Jesus
diz um critério muito diferente. O maior é aquele que cumpre aquilo que o Senhor está dizendo, que cumpre os mandamentos, que procura viver conforme aquilo que o Senhor diz. Esse será o maior. Não é aquele que terá um lugar melhor ou que terá mais facilidades. Porque todos nós experimentamos como é difícil, como custa cumprir os mandamentos da lei de Deus. Começar pelos primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e assim por diante. Portanto, seguir a Jesus Cristo, empenhar-se em viver essa palavra, vai custar, e vai custar bastante, mas não tem jeito, é o único caminho. Se nós queremos que o reino de Deus aconteça na nossa vida, é através da observância desta lei do amor que está presente. Vamos pedir ao Senhor, então, esta quarta-feira, que Ele venha ao nosso socorro, nos ajude a levarmos a cumprimento aquilo que Ele pede de nós, como igreja e individualmente. Que o Senhor nos ajude a sermos esses anunciadores da Sua palavra, para que o reino de Deus aconteça. Peçamos então a bênção de Deus sobre nós e nossas famílias. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.